Pedagogia aqui do Polo de Jundiaí. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as tecnologias. O nosso estágio é referente ao estágio de diferentes contextos, tá? Nós estamos falando sobre inclusão e esse estágio eu estou fazendo com a Ingrid Gomes e a Luciana Andrade, tá? Como devido à pandemia, nós estamos fazendo o estágio híbrido, né, de extensão. E aqui eu vou passar um pouquinho para vocês agora sobre as tecnologias. Vamos lá? As tecnologias nas práticas pedagógicas inclusivas. Será que temos? Vamos lá. Vivemos hoje o vigoroso desenvolvimento de recursos tecnológicos, em especial aqueles propiciados pela microinformática, os quais representam um espetacular panorama de recursos que podem ser utilizados para a escolarização de alunos com as mais variadas necessidades educacionais especiais. As tecnologias de informação e comunicação apresentam-se como promissoras para a implementação e consolidação de um sistema educacional inclusivo, pelas suas possibilidades inesgotáveis de construção de recursos que facilitam o acesso às informações, conteúdos curriculares e conhecimentos em geral, por parte de toda a diversidade de pessoas, dentre elas as que apresentam necessidades especiais. Naturalmente, a atuação dos professores como agentes principais da promoção da educação inclusiva merece atenção, representando um desafio especial para as universidades e gestores das instituições educacionais, na adoção de esforços coletivos para a compreensão acerca das TIC e sua aplicabilidade no âmbito educacional, quer seja na formação dos profissionais que atuam nesse contexto, quer seja nos recursos didáticos pedagógicos a serem utilizados na educação de pessoas com deficiência. Como parte dos resultados desse esforço coletivo, apresentamos a presente obra constituída por textos de nossos convidados. Em seguida, o texto introdutório dos organizadores, alguns capítulos se ocupam do uso da TIC, da educação inclusiva, e outros da formação de professores para o enfrentamento dos desafios e acolhimento das habilidades postos pelas novas tecnologias. A legislação brasileira tem possibilitado o acesso de pessoas com deficiência em muitos segmentos da sociedade. Todavia, ser de direito ainda não garante o de fato. A escola é um contexto diferenciado e, por características próprias, é em locus privilegiado para a inclusão. É a responsável pela disseminação para os mais novos do conhecimento acumulado pela cultura de um povo. Os avanços na educação propiciaram que o mesmo seja organizado em ordem de complexidade, de forma a ser apresentado de acordo com as potencialidades das crianças matriculadas em salas de aula por faixa etária. Ainda que se observe pouca consideração pelas necessidades de cada clientela escolar, tal organização tem sido ratificada na nossa sociedade. Os números obtidos com as mais diferentes medidas de aproveitamento escolar têm, no entanto, apresentado um quadro sombrio da situação da educação do país. A escola parece não ter conseguido dar conta do seu papel principal, que é ensinar crianças. O movimento da inclusão, aqui entendido como a garantia de acesso, permanência e sucesso da criança com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento ou permanência, sucesso da criança com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento ou com altas habilidades, superdotação, pode ser um diferencial para a educação de todas as crianças. A presença desta criança na sala regular tem exigido um conjunto de estratégias e procedimentos de ensino diferente daquele utilizado em escolas especiais. O avanço tecnológico
tem ainda proporcionado ferramentas que, adequadas ao contexto e às necessidades de cada aluno, podem aumentar a probabilidade de desenvolvimento do desempenho acadêmico de cada um e de todos. Entretanto, a disponibilização dessas ferramentas no ambiente escolar depende exclusivamente da adesão do professor a elas. O presente livro, que é esse livro da onde eu utilizei, né, para passar o conteúdo para vocês, depois eu vou passar aqui na referência, tá? Para quem quiser visualizar depois, é bem interessante, é muito legal, é um PDF. Depois eu deixo disponibilizado aqui para vocês, tá bom? O presente livro nos brinda com um conjunto de tecnologias de informação e comunicação, que, agregadas ao repertório do professor, possivelmente aumentará o seu potencial do ensino para com aqueles alunos que dependem desse meio para ter acesso ao seu aprendizado. É por meio de novos canais de comunicação que todas as formas de expressão e estilos de aprendizagem serão valorizadas, permitindo ao aluno o acesso ao conhecimento. Conhecer sobre as tecnologias de informação e comunicação sensibiliza o professor que se pauta pelas potencialidades dos seus alunos e não pelas suas limitações. Olha que interessante. A tecnologia assistiva, com seu imenso arsenal de recursos e serviços, está contemplada neste livro, com propostas e relatos de experiências para auxiliar a aprendizagem de crianças com deficiência na escola regular. A apropriação dessa tecnologia pelo professor deve promover não só sua aplicação para aqueles alunos reconhecidamente com deficiência, mas para aqueles que por algum motivo têm apresentado dificuldades para acessar os conteúdos escolares. Agora vamos lá: educação especial, formação de professores e o uso de tecnologias de informação e comunicação. A construção de práticas pedagógicas inclusivas. Em 2008, o Ministério da Educação publicou o documento denominado Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Tal documento passou a orientar a organização e o funcionamento da educação especial nos sistemas educacionais brasileiros, tendo como base a educação para a diversidade e a compreensão de que a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades. Realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto à sua utilização no processo de ensino e de aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. De acordo com essa nova política, a educação especial deve ser ofertada em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino por meio de atendimento educacional especializado, que é o AEE, que disponibiliza Cláudia Sadão, um dos dois recursos, serviços e estratégias pedagógicas diferenciadas para os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, TGD, ou altas habilidades, a superdotação, bem como garante as condições de acesso, permanência e principalmente de aprendizagem desses alunos nas salas regulares de ensino, junto com os colegas da mesma faixa etária. Então, eles teriam que ser atendidos juntos. Sobre esta perspectiva, a educação especial assumiu um caráter complementar ou suplementar, em detrimento de sua característica anterior, como substitutiva ao ensino regular. Desse modo, a escolarização de alunos com deficiência ou altas habilidades passou a ser responsabilidade tanto do professor da classe regular, no que se refere à apropriação do currículo, quanto ao professor especializado que atua no AEE, no que diz respeito à garantia de condições que atendam às necessidades educacionais desses alunos e possibilite a superação de barreiras para efetivar tal apropriação.
A educação especial no formato do AEE se constitui, portanto, na ferramenta, no suporte indispensável que viabiliza a escolarização desses alunos no ambiente escolar comum. Sem recursos, estratégias e materiais adaptados que atendam às suas necessidades educacionais especiais, seria muito difícil garantir a participação efetiva das atividades propostas, bem como a interação com os outros alunos e professores, tendo um papel de atendimento complementar e não substitutivo, se constituem em uma proposta pedagógica inovadora que pretende compreender e atender às necessidades educacionais especiais de forma a dar a complementação, o suporte necessário para garantir a aprendizagem dos alunos com deficiências TGD ou com a superdotação. Neste sentido, a reorganização do sistema educacional, na perspectiva inclusiva, aponta para um novo modelo de escola e, consequentemente, um novo modelo de formação docente, que requer um professor preparado para atuar em uma escola pautada na atenção à diversidade, para desenvolver sua prática pedagógica considerando diferentes modos de aprender e ensinar, contrários à cultura escolar tradicional até então vigente, historicamente excludente e seletiva, pautada em um modelo de ensino homogeneizador. Deve, assim, assegurar recursos, estratégias e serviços diferenciados e alternativos para atender às especificidades educacionais dos alunos que necessitam do AEE. As tecnologias de informação e comunicação em tempo de educação inclusiva. A educação deve ser concebida para promover o triunfo da cooperação sobre a competição como destino natural do progresso humano. Quem falou foi o John. O desenvolvimento da educação, segundo uma perspectiva inclusiva, é hoje em dia um conceito internacional e mesmo mundial. No entanto, este conceito de educação inclusiva, quando aplicado a países com modelos diferentes em diferentes estádios de desenvolvimento dos seus sistemas educativos, assume significados muito diferentes do âmbito e no conceito. Quanto ao âmbito, há países em que o termo EI, escola inclusiva, se aplica à inclusão de alunos com condições de deficiência na escola regular. Noutros países, no entanto, a inclusão escolar tem um âmbito muito mais alargado, abrangendo serviços que apoiam todos os alunos que, em qualquer momento do seu percurso escolar, experimentam dificuldades nas suas aprendizagens. O conceito de Cláudia Girotto, Rosimar Yomote é também variável. Existem conceitos que enfatizam a ligação à comunidade, outros que realçam a aprendizagem em conjunto e outros ainda que encaram a inclusão como uma rejeição do insucesso e do abandono escolar e promovendo a escola universal não discriminatória. Wilson 2000. É, assim, quase inevitável que se inicie um artigo que se refira à educação inclusiva, clarificando o conceito a que nos queremos reportar. Apresentamos o conceito de EI, publicado em Rodrigues, 2007, página 35, como um modelo educacional que promove a educação conjunta de todos os alunos, independentemente das suas capacidades ou estatuto socioeconômico. A EI tem por objetivo alterar as práticas tradicionais, removendo barreiras à aprendizagem e valorizando as singularidades dos alunos. Vamos referir-nos ao conceito que foi usado na Conferência Internacional da Unesco, realizada em Genebra, em 2008. O conceito apoia-se em 4 linhas principais. A inclusão é um processo sempre inacabado
de encontrar maneiras melhores de resolver a diversidade. Este aspecto realça o caráter evolutivo e permanente da promoção da inclusão. Não há certamente escolas inclusivas, mas tão só escolas que se encontram mais próximas ou mais longe de se tornarem escolas inclusivas. Esse é o primeiro conceito. 2. A inclusão diz respeito à identificação e remoção de barreiras. Na escola atual existem numerosas práticas naturalizadas pelo seu uso frequentemente que podem criar barreiras à aprendizagem. A função da EI é recolher e relacionar informação de fontes diversas para planear melhores práticas, estimular a criatividade e a resolução de problemas de forma a eliminar barreiras à aprendizagem. 3. A inclusão refere-se à presença, participação e sucesso de todos os alunos. A EI não respeita só o acesso à presença, mas promove a participação, obviamente ativa, e o sucesso, resultados na perspectiva do currículo de todos os alunos. Por vezes, entende-se que a EI termina no acesso à escolaridade. Pelo contrário, a escola inclusiva, gente, a EI, só para relembrar, estende a sua ação até o sucesso de todos os alunos. Dizer que o acesso é responsabilidade do sistema e as tecnologias nas práticas pedagógicas inclusivas, sucesso é responsabilidade pessoal dos alunos não é, pois um princípio inclusivo. 4. A inclusão implica uma ênfase particular nos grupos de alunos que se encontram em risco de marginalização, exclusão ou insucesso, de notar a expressão ênfase particular, que demonstra que a EI visa toda a comunidade escolar, alunos, professores, famílias, comunidade, e não só os alunos com dificuldades. Inclusão e qualidade na educação. O termo qualidade é largamente usado em educação. Parece tão conceitual que é profundamente usado tanto pelo discurso político como pelos próprios professores e investigadores. Mas existem vários olhares sobre a qualidade. Antes de mais, há um olhar diacrônico. Ao longo da história da educação, qualidade tem assumido diferentes conceitos e significados. O que se considerava qualidade há 30 anos atrás não é certamente o que se considera hoje. Mais recentemente, a utilização das tecnologias da informação e comunicação tem sido considerado um fator de qualidade educativa. Pode existir também um olhar sincrônico. A qualidade pode ter significados diferentes em função do locus geográfico de que se fale, sobretudo em função dos diferentes participantes do processo educativo. Será que quando se fala de qualidade, o termo quer dizer a mesma coisa para pais, alunos, gestores, professores ou políticos? Algumas aproximações do conceito de qualidade aproximam a sua aferição do nível de satisfação do cliente. Mas em educação, quem é o cliente? Os pais? A sociedade? Os alunos? E se são tantos e vários, podem eles ser igualmente satisfeitos com o mesmo serviço? A diversidade dos contextos educativos é tão grande que parece difícil falar de qualidade em termos absolutos ou essenciais. Teremos certamente que nos referir à qualidade enquanto valor relativo resultante da interação do processo educativo com diferentes condições do meio. A qualidade não é, pois um termo que tenha um valor normativo absoluto, por muito que os diversos políticos e institucionais não ter dúvidas sobre isto, os indicadores que se selecionam e outros que se ignoram, as formas e os momentos em que se avalia a qualidade são decisões políticas e, portanto, socialmente construídas em função do objetivo que se deseja alcançar num determinado contexto.
A qualidade filia-se, assim, mais às negociações e relações de poder do que de um consenso inquestionável e natural. Analisando os documentos produzidos por organizações internacionais, nomeadamente as Nações Unidas e a Unesco, bem como o impacto que tiveram nas legislações nacionais de múltiplos países, a inclusão deve ser considerada como um dos fatores que atualmente se tem que valorizar em termos de aferição de qualidade de um sistema educativo. Sobre a relação entre inclusão e qualidade, nova, 2005, página 220, afirma que é preciso manter a tensão entre a qualidade e a equidade, principalmente num período em que a situação econômica tende a valorizar a qualidade total em um lugar da qualidade para todos. Realçaríamos a expressão qualidade para todos. O certo é que o termo qualidade tem sido associado a sistemas educacionais seletivos, competitivos e meritocráticos, para alguns, do que a sistemas mais universais e inclusivos, para todos. Há pouco tempo, em Portugal, a reinstalação de exames nacionais no final de cada ciclo de escolaridade básica e a consequente possibilidade de reprovação foi saudada por alguns partidos políticos como uma importante medida em favor da qualidade da educação. Tecnologias assistivas e práticas pedagógicas inclusivas. Deficientes visual. É uma área do conhecimento de características interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Esta conceituação foi elaborada pela Comissão Temática 1 do Comitê de Tecnologia Assistiva, CAT, atendendo à solicitação do Poder Legislativo Brasileiro na Lei de 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que destacava a necessidade de proporcionar condições equânimes a todas as pessoas com deficiência, tendo sido regulamentado pelo Poder Executivo, por meio do Decreto número 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Nesse decreto, foi determinada a criação do Comitê de Ajudas Técnicas, CAT, termo utilizado anteriormente e alterado para Comitê de Tecnologias Assistivas. O CAT é subordinado à Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos e da Presidência da República. O CAT é formado por especialistas, representantes das diferentes áreas do governo e pela sociedade civil, representada pelo Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, o CONADE. O desenvolvimento de recursos de tecnologia assistiva tem possibilitado a valorização e inclusão de pessoas com deficiência, promovendo seus direitos humanos. Dessa forma, o tema tem assumido um espaço importante nas ações desenvolvidas pela Secretaria Especial de Direitos Humanos e da Presidência da República. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE 2000, cerca de 14,5% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, seja ela física, auditiva, visual, intelectual ou múltipla. Os dados do censo revelam também que os dados relacionados à deficiência variam de acordo com a região do país, sendo que as regiões Norte e Nordeste apresentam as maiores proporções. Um dos mecanismos necessários para a remoção de barreiras existentes na vida de pessoa com deficiência é a utilização de recursos da tecnologia assistiva, em qualquer faixa etária e em qualquer situação do cotidiano. Radalbausch, 2001,
afirmou que a tecnologia facilita a vida das pessoas sem deficiência. No entanto, para as pessoas com deficiência, elas se tornam as coisas possíveis. A deficiência visual e os recursos de tecnologia assistiva. Vamos lá. Com base na população mundial, a Organização Mundial de Saúde estima que mais de 161 milhões de pessoas sejam portadoras de deficiência visual, das quais 124 milhões teriam baixa visão e 37 milhões seriam cegas. Desse total, estima-se que o total de 90% concentra-se nos países em desenvolvimento e a maior parte poderia ser evitada por prevenção ou tratamentos existentes. Olha que legal, né? Talvez se a saúde tivesse numa condição melhor, poderia ser evitado, né? A cegueira. Projetando para o Brasil, estima-se que existam aproximadamente 1,2 milhões de cegos e cerca de 4 milhões de indivíduos com baixa visão. Adota-se como deficiência visual a presença da cegueira ou baixa visão. De acordo com a 10ª revisão da Classificação Internacional das Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, CID-10, da Organização Mundial de Saúde, OMS, considera-se cegueira quando o valor da acuidade visual corrigida no melhor olho é menor do que 20/400, ou campo visual menor que 10 graus, categoria 3, 4 e 5 de graus de comprometimento visual. É considerada baixa visão quando o valor da acuidade visual corrigida no melhor olho é menor do que 20/60 e maior ou igual a 20/400, ou seu campo visual é menor do que 20 graus no melhor olho. Com a melhor correção óptica, categoria 1 e 2. Essas referências aqui eu não tenho como explicar para vocês, que é uma coisa mais de médicos mesmo, mas como estava no livro, achei interessante deixar mesmo no vídeo, só para a gente ter uma noção, tá bom? Aqui, segundo a CID-10, a baixa visão é classificada em perda moderada da visão, situação em que o sujeito apresenta acuidade visual entre 20/60 a 20/200, perda grave da visão 20/200, 20/400, perda profunda da visão entre 20/400 e 20/1200, no melhor olho, com melhor correção. A baixa visão caracteriza-se por ser uma alteração significativa da capacidade funcional da visão, decorrentes de fatores isolados ou associados, tais como a baixa acuidade visual significativa, redução importante do campo visual, alterações para a visão de cor ou sensibilidade a contrastes que interferem ou limitam o desenvolvimento visual. É importante mencionar que, mesmo utilizando a melhor correção, os indivíduos continuam apresentando baixa visão e o uso de óculos comum nem sempre proporciona a melhor quantitativa a essa população, mas de forma geral proporciona melhora qualitativa, melhora a qualidade de vida dele. A melhora quantitativa propicia ao indivíduo com baixa visão enxergar objetos, símbolos ou letras menores, enquanto a melhora qualitativa propicia enxergar objetos, símbolos, letras do mesmo tamanho, porém com maior qualidade e melhor nitidez. Concebe-se o desenvolvimento da eficiência visual como um processo de aprendizagem, que o indivíduo aprenderá a usar seus recursos pessoais, seu resíduo visual e o equipamento que poderão beneficiá-lo neste desenvolvimento. O uso de recursos de tecnologia assistiva promove a melhora da visão residual de pessoas com baixa visão, que é a utilização de recursos específicos nas atividades cotidianas. De leitura e de escrita referem-se produtos, instrumentos, equipamentos adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa com deficiência
ou com a mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida. Vamos lá. Eu vou falar para vocês também, num segundo momento, sobre um aluno aqui do nosso município, o Gustavo. Ele é surdo-cego, tá? Eu vou passar um pouquinho para vocês como que é feito a inclusão dele na escola. É super interessante, né? Lá no vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho mais. Ele nasceu já com a deficiência, né? Com cego. Ele teve glaucoma congênita, e depois, quando ele fez 6 anos, mais ou menos, descobriu a surdez dele, tá? Mas daí mais pra frente eu vou passar para vocês, é muito legal a história dele. E depois passa as referências também, as entrevistas que tem dele aqui falando do nosso município, como que é a inclusão dele também na escola, tá bom? Acessibilidade. Na realidade brasileira, importantes e abrangentes ações têm ocorrido para garantir inclusão e cidadania às pessoas com deficiência. A primeira norma técnica brasileira referente à acessibilidade foi criada em 1985 pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas, a ABNT, e é denominada Adequação das Edificações, Equipamentos e Mobiliário Urbano a pessoas com deficiência. O decreto número 5.296, de 2 de dezembro de 2004, regulamentou as leis número 10.048, de 8 de novembro de 2000, e número de 10.098, de 19 de 12 de 2000. A primeira prioriza o atendimento às pessoas com deficiência e a segunda estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a remoção de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. Para os fins desta lei, a acessibilidade é definida como possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sinais e meios de comunicação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. A definição de barreiras refere-se a qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, à liberdade de movimento e a circulação com segurança das pessoas, classificada em A. Barreiras arquitetônicas urbanísticas, as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público. Né? Por exemplo, não tem a rampa para o deficiente, o cadeirante, poder acessar algum local, né? Isso na rua. Barreiras arquitetônicas na edificação, as existentes no interior dos edifícios públicos e privados, isso em apartamentos, prédios mesmo. Barreiras arquitetônicas no transporte, as existentes no meio de transporte. Aqui em Jundiaí nós vemos que temos bastante ônibus, né, com aquela parte, a porta do meio, que ela baixa para o deficiente ou cadeirante subir, né? Mas a maioria das vezes está quebrado, então ele tem que esperar o próximo ônibus. E a D, barreiras comunicacional. Qualquer limite ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens por por intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, sejam alcançados. Outras iniciativas têm promovido a acessibilidade, destacando-se também a Portaria número 1679, de 2 de dezembro de 1999, no Ministério da Educação,
que considerou a necessidade de assegurar às pessoas com deficiências condições básicas de acesso ao ensino superior, de mobilidade e de utilização de equipamentos e instalações das instituições de ensino. Resolveu, artigo 1, determinar a inclusão de instrumentos destinados a avaliar as condições de oferta de cursos superiores para fins de sua autorização e reconhecimento para fins de credenciamento de instituições de ensino superior, bem como para sua renovação conforme as normas em vigor, requisitos de acessibilidade e as pessoas com deficiência. Artigo 2. A Secretaria da Educação Superior deste Ministério, com o apoio técnico da Secretaria da Educação Especial, estabelecerá os requisitos, tendo como referência a norma Brasil número 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da acessibilidade de pessoas com deficiências e edificações, espaços, mobiliário e equipamentos urbanos. Os requisitos estabelecidos deverão contemplar, no mínimo, para os alunos com deficiência visual, o compromisso formal da instituição de proporcionar, caso seja solicitado, desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo máquina de datilografia Braille, impressora Braille acoplada a computador, sistema de síntese de voz, gravador e fotocopiadora que amplie textos, plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em fitas de áudio, software de ampliação de tela, equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com baixa visão, lupas, réguas de leitura, scanner acoplado a computador, plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos do sistema Braille. Aqui, né, é até legal porque lutemos para que todos os direitos sejam alcançados. Por mais que no teórico é tudo muito bonito, né, as leis, os artigos que devem ser seguidos, a ponte, né, para que isso aconteça, nós sabemos que é muito complicado. Né? No dia a dia, nós percebemos que não é assim, não temos acesso a muita coisa. A mãe, por exemplo, desse aluno que eu vou falar com vocês, né, a mãe do Gustavo, ela me explicou, né, eu fiz algumas perguntas para ela em relação ao ensino do Gustavo, e ela falou que nunca foi fácil, agora ele está tendo uma boa comunicação com eles, mas nunca foi fácil, a ponto assim, eu consegui, ai que bom, né, sempre foi sofrido. Né, hoje o Gustavo ele está tendo muito contato com a escola, está sendo incluso sim, mas pelo um esforço da escola, os docentes que estão empenhados em ajudar o Gustavo. O município o ajuda, né? Na verdade quem leva o nome é o município, mas quem ajuda mesmo é a escola, é o interesse da escola que teve, junto com a mãe, para ajudar o Gustavo a ter uma vida comum. Né? Então nós temos que lutar mesmo para que os direitos sejam alcançados, não que eles só estejam lá e boa, né? Então, no próximo vídeo eu vou passar para vocês um pouquinho sobre a história do Gustavo e sobre as libras, né? No caso, o Gustavo, ele fala, ele entende libras, né? Ele foi um aluno também do Instituto Braille aqui de Jundiaí, e ele também agora está aprendendo Libras tátil. Não sei se vocês já conhecem, eu vou passar um pouquinho para vocês como que vai ser, tá bom? Muito obrigado. Aqui nós temos a referência, eu também vou deixar lá embaixo no vídeo, na descrição do nosso vídeo, essas referências para ficar mais fácil para vocês também, tá bom? Muito obrigada, até mais.